Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Eu vou falar um texto bastante conhecido, que nós já ouvimos ainda quando pequeno. Minha avó cantava essas histórias ainda quando eu não sabia ler. No interior, assim, na roça ali, a gente era pequeno e a gente ouvia historinhas. E a minha avó contava as histórias da Bíblia, de José, disso, aquilo, ia contando para nós. E a gente, era as historinhas que a gente conhecia. Nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos nem energia elétrica. E nós escutávamos as historinhas da Bíblia. E eu sei bastante de Bíblia, porque a minha avó me ensinou quando pequeno. Bastante não, eu sei, assim, o suficiente para hoje. Porque todo dia a gente aprende coisas novas. E eu estive lá em Itajaí, numa reunião com o apóstolo Luiz Hermínio. Nós estivemos lá e ficamos 2 dias imersos lá em Itajaí. E o pastor passou diretrizes claras para nós. E o Mevan hoje está em 27 países e tem quase 1000 igrejas ligadas ao Mevan, e são 87 igrejas que levam o nome Mevan. E muita gente desobediente e muita gente sofrendo no meio da igreja. Então o pastor Luiz foi preciso na palavra a pastores, presidentes de igreja. E foi, o cajado foi apertado. Mas para nós que nós já estamos seguindo no processo, nós estamos lá de boa. Porque nós aprendemos direitinho lá no porão, seu Ivan. Nós aprendemos direitinho. E aí então nós somos premiciantes. Eu premicio todo mês na conta do meu pastor. Ele precisa do meu recurso? Não. Mas eu faço. E também eu recebo primícia. Tem muitos irmãos aqui dessa casa que me dão um presente. Eu cheguei em casa de viagem lá, a Sinara veio com uma pizza na porta de casa. Eu cheguei aqui na igreja hoje, seu Adelino veio com um queijo na porta. A Maria veio com um bolo de banana, que ela sabe que eu gosto. É uma delícia, irmãos, poder receber e dar. Tu entende isso? Eu ganho muita coisa, irmão. Sabe por que eu ganho? Porque eu dou muita coisa. É uma delícia, irmão. Estou falando sério. Muitas das coisas que a gente vive hoje a gente ganha, porque a gente aprendeu o princípio. E é isso que nós queremos ministrar nessa noite. O princípio, como é que Deus vê, como é que Deus enxerga isso. Aí eu passei no grupo hoje. Você se prepara para vir o culto hoje. Não saia, se prepare para vir cultuar hoje. Eu falei, se prepara, não saia de mãos vazias de casa. Quem é membro aqui da casa, eu dei um aviso antes. Eu disse, se prepara. Se você está travado na vida financeira, Deus quer destravar hoje. Se você está travado no seu ministério, Deus quer destravar hoje. Porque existe uma palavra diretiva, e ela é direta do coração do Senhor. Abra aí a sua Bíblia. Já abriu, né? Gênesis capítulo 4. E Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim agricultor. E aconteceu que no fim do certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e a sua oferta. Então Caim fechou a cara. E o Senhor disse: por que ainda está irritado? Por que está com essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta. Então, o desejo dele contra você, mas é necessário que você a domine. Caim disse a Abel: meu irmão, vamos para o campo. E estando ele no campo, Caim levantou-se contra Abel e no seu irmão e o matou. Estenda a tua mão para cá, me abençoe. Hoje eu preciso da tua oração. Se você está aqui nessa noite, o Espírito de Deus quer falar com o seu coração. Pai, eu recebo a intercessão dos meus irmãos. Senhor, toma esse ambiente aqui, sela, Pai.
Sabemos que o nosso adversário se levanta contra a vida financeira de muitos de nós, contra os ministérios de muitos de nós. Nessa noite, que haja libertação aqui nessa casa, Pai. Que nós possamos sair daqui como Abel saiu diante do Senhor, Pai, com o coração leve e com a face pronta para estar com o Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu acho que foi tão tremendo essa oferta que Abel fez com o Senhor, que Deus permitiu que o seu irmão tocasse nele. Eu acho que Deus permitiu que Deus tocasse para ele, para que ele não se contaminasse com o mundo. A oferta de Abel impactou tanto o Senhor, que ele permitiu, e a Bíblia diz que nenhuma vida pode ser tocada sem a permissão do Senhor, para que Abel pudesse estar com ele e a sua oferta. Então, falar sobre isso está falando de duas naturezas. A gente pensa que a gente está falando de duas pessoas, dois irmãos, da mesma casa, do mesmo sangue, da mesma igreja. Um nasceu num dado momento e depois nasceu o outro. Mas o que o Senhor quer trazer para nós, deixando essa mensagem, é que existem duas naturezas. Existe uma natureza humana caída, que nós nascemos nela e nós temos dificuldade de se mover fora dela. A natureza que leva a raiz de Adão, do primeiro Adão. Então, nós não estamos falando, nós não queremos trazer uma conotação genética aqui nessa noite, nós queremos trazer uma conotação espiritual. Nós estamos falando de duas naturezas. A natureza de um homem que tem uma síndrome, a síndrome do irmão mais velho, que Jesus fala tão poderosamente ali na parábola do filho pródigo. E também nós estamos falando de um irmão que ofereceu talvez uma porção maior, mas não foi a melhor, porque Jesus não queria, através ali da oferta, não queria receber a porção maior, a maior parte, não, ele queria saber a melhor parte. E a palavra diz que Deus não se agradou apenas da oferta, se agradou de Abel e a sua oferta. E qual é a oportunidade que Deus deu a Caim? Ele ainda tentou trazer Caim para a realidade, mas ele já sabia que ele não ia se arrepender. Ele disse: olha, se você fazer o que é o certo, se você fazer aquilo, eu vou te receber da mesma forma. Mesmo que você tenha, a tua natureza esteja ali, intentando contra o seu irmão, mas eu ainda te dou uma oportunidade, assim como Judas recebeu a oportunidade. Mas ele não quis. Ele preferiu ficar ali soberbo na sua convicção. Eu dei a melhor, carreguei 2 fardos de milho, carreguei tudo, botei nas minhas costas, trouxe aqui, ofertei o Senhor, trabalhei um mês, trabalhei, e trouxe aqui. E esse camarada aqui trouxe aqui umas ovelhinhas, os negócios que vieram até caminhando, nem precisou carregar. E aí então, o cenário está montado, as duas naturezas, e perdura até os dias de hoje. Por que nós estamos trazendo isso? Porque nós, pastores, recebemos essa cajadada lá em Itajaí, do nosso apóstolo Luiz Hermínio, falando para pastores que já estão pastoreando a igreja há muitos anos, que não conseguem se mover em obediência, pregam sobre isso, mas não vivem. Sabe o que é isso? Ilegalidade. Quando se perde a legalidade para poder ministrar pessoas, para poder trazer isso, como pode alguém ensinar aquilo que não decidiu aprender? Como pode nós podemos orar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e quando ele diz arrependei-vos, então são Bíblias diferentes? Eu duvido que qualquer um de vocês aqui em fase adulta não tem alguma renda. Duvido. Caso contrário, sua mesa seria vazia. Não, mas eu sou do lar. Eu duvido que você não ganhe um presente uma vez por ano. E aí, nós temos visto parte da igreja obediente que vem à casa do Senhor
e participam de tudo, de todos os ambientes, e participam de tudo, e servem, e fazem, e tudo, e tem outro que não, fica só observando. E aí, quando nós falamos de finanças, algumas pessoas me criticam a gente, porque vem, pastor, você pode orar pela gente, pela vida financeira? Eu pergunto, você é leal aos princípios? Então nem oro, cara. Que radical. A gente ora para que haja entendimento, então, para que haja clareza de entendimento, sim, para que seja destravado o cativeiro, mas orar para que a gente faça alguma coisa com óleo ungido, não. Não adianta fazer fila, irmão, porque a palavra, ela tem uma promessa sobre nós. Nunca haverá um justo mendigar o pão, não haverá isso, não haverá aquilo. Deus tem milhares e milhares de promessas. Algum pastor me diga quantas promessas tem? Quantas mil promessas, pastor? 8.000, né? Mais de 8.000 promessas, irmão. Mais de 8.000 promessas para aquele que obedece à palavra do Senhor. E aí a pessoa quer que a gente ore para que o pecado vá embora. Pecado não se ora para ir embora, irmão. Pecado te manda embora. Não adianta a gente querer o pastor do Gindão fazer fila com aqueles 2 múmias paralíticas com 2 negócios de óleo na mão, e aí botando uma mão dizendo vem cá e tal, não seja ungido. Não, cara. Obediência é um lugar que nós entramos nesse lugar e entramos num lugar de desfrute. Existe esse lugar de desfrute, esse lugar onde nós decidimos ser quebrados na mão do Senhor. Um vaso que é quebrado na mão do Senhor, irmão, é uma proposta de eternidade. Um vaso que decidiu olhar para o oleiro e deixar se quebrar na mão do oleiro. Mas pastor, tu não sabe quanto eu tenho de despesa, eu gasto em remédio, gasto não sei o que. Irmão, a conta nunca vai fechar. Enquanto nós formos esperando para que a conta feche, nós vamos continuar desobedecendo a palavra do Senhor e recebendo. A Bíblia fala que até o que tem será tirado. Mas se ele é pobre, de maré, pois a Bíblia diz que será tirado. Pensa no peso que a palavra tem a respeito disso. Está na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse, é fácil de achar. Amém, irmão? Depois eu passo o texto. Então, o oleiro, ele tem uma proposta para nós, é uma proposta de continuidade. A proposta de Jesus é que nós não venhamos ser abençoados agora porque eu vim ao culto de domingo à noite, não. A proposta de Jesus é que nós saímos daqui com uma palavra no nosso coração e voltamos para casa convictos que Deus vai fazer algo poderoso, irmão. Uma semente que a gente recebeu nas mãos do Senhor. Mas eu trabalhei, eu ganhei, eu ganjei. Como pode eu querer passar para uma outra pessoa, irmão? Vive penando em sofrimento, porque não é só apenas obedecer, irmão, é obedecer com entendimento, é entender o que está acontecendo ali, ou por que eu estou fazendo isso. Porque o grande problema é isso, que as pessoas têm medo de falar sobre isso, porque há milhares de pessoas nas igrejas fazendo bobagem com isso e falando besteira mesmo, e transformando a área de finanças num portal para a sua própria iniquidade. Mas não é porque alguns fazem que todo mundo faz igual, irmão. Não emparelha. Não emparelha, irmão. Nós temos granjado isso, os anos estão passando e vai chegar um tempo que o Senhor vai nos recolher. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai ler a história da nossa vida. Ele vai ler quanto esforço a gente gerou para que o reino fosse estabelecido, para que vidas fossem transformadas, para que os missionários pudessem pregar, para que isso, porque aquilo. E nós temos assim uma rede enorme de benevolências que é gerada por causa dos fiéis dessa casa e daqueles que vêm. Nós recebemos oferta do estrangeiro, ofertas. Deus levantou alguns irmãos aqui com ofertas violentas,
e nós gastamos tudo. Nós somos bons em gastar, irmão. Não somos aí. Somos bons em gastar, cara. Porque, cara, isso foi feito para que o reino avance, irmão. Nós temos uma missionária lá no Nordeste, filha do casal aqui da casa, do Sérgio e Janete. Nós nunca atrasamos um dia. Nós nunca pagamos uma conta deste ministério com um dia de atraso. Sabe por quê? Porque o Senhor tem guardado, Ebenezer. Guardado. Coisas violentas no Espírito. Por quê? Porque Deus olha a continuidade. Ele olha a motivação de coração. Pastora Simone está aqui. A pastora Simone falou um negócio esse dia atrás que eu anotei, escrevi no meu coração. Que não basta nós sermos intensos, nós temos que ser intencionais. Aquilo foi tremendo, meu espírito. Se tem uma vida intencional, tem a ver com as motivações de coração. O que me motiva, o que motivou os irmãos aqui vir na bandeira da cidade aqui e entregar uma oferta destinada a alguém que você não conhece. Uma pessoa com dificuldade enorme. O que te levou a fazer isso aí? Será porque o outro fez? A fila da bênção? Não, irmão. Selos são abertos e são renovados quando nós recebemos um batismo de entendimento. Um batismo de entendimento. Quando nós recebemos uma palavra rema no nosso coração, aquilo destrava a gente começa a entrar num outro lugar. Eu imagino o Caim e o Abel sendo ministrados pelo Senhor. E Abel então recebeu uma palavra rema no seu espírito. E algumas versões diz que o Senhor sentiu o cheiro da oferta de Abel. Sabe o que é isso? O cheiro. Quando você faz coisas que ninguém vê, irmão, tem algumas coisas que se faz aqui publicamente, mas a maioria das coisas que a gente faz assim, que a mão esquerda não sabe ainda. Porque não precisa botar no jornal. Tira uma selfie aqui, eu aqui. Ah, irmão. Tira um relatório, passa para a igreja. Irmão, a receita de Melquisedeque era olhar para o rei de Salém e ir em direção a ele, cara, o sacerdote. Ou a gente vai na direção de Melquisedeque, ou vai na direção do rei de Sodoma. A escolha é nossa. O rei de Sodoma está ali na mesma estrada, irmão. Só tem uma bifurcação que separa. O rei de Sodoma vai oferecer para tudo que você quer. A tarde da bênção, o culto da vitória, o culto da libertação, isso, aquilo, e óleo ungido para você levar para casa. Mas a tarde do propósito, o dia do propósito, é um outro lugar. Nós somos inseminados por uma palavra da verdade. E essa palavra entra em nós e aquilo irriga a gente. E transforma a gente numa outra proposta de eternidade. A gente faz parte do processo redentivo de Jesus. Sabe o que é fazer parte? Às vezes você não está fisicamente ali, mas você vai através do irmão. Você está aí, irmão? Estou assustado. Vamos me pegar na saída? O rei de Salém, Melquisedeque, era um sacerdote que estava ali. Aí as pessoas ficam questionando: mas pastor, você está falando lá, eu ouvi na internet que é do antigo tribunal da lei. Só que se você olhar para Abraão, você vai ver que não existia nem lei ainda. E Abraão então encontra um sacerdote e diz: cara, eu tenho um negócio que vai fazer que essa igreja se torne importante. E aí o que acontece? Um portal é aberto ali, porque o Senhor deixou claro isso na palavra. Ele deixou claro que se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então arrependei-vos tem o mesmo peso. Algumas pessoas querem libertação e elas precisam de arrependimento.
Tem algumas semanas que eu estou começando a observar. E essa semana teve alguns irmãos que dizimaram pela primeira vez na casa do Senhor. Eu sinto que Deus vai fazer algo poderoso na vida deles. Mas é muito além disso. Aí existe remissão, existe um monte de coisa que a gente precisaria fazer para ter clareza no tempo que a gente procrastinou contra o Senhor. O templo está aberto para contar os segredos para nós no meio do tempo. O templo, ele está aberto para que a gente no meio do tempo consiga descobrir os segredos. E os segredos do Senhor são contados aos seus chegados. Os amigos do noivo, aqueles que são chegados dele. Os segredos não são contados para uma pessoa estranha, irmão. Tu vai contar um segredo seu para uma pessoa que você nunca viu? Não, cara, você vai escolher alguém que você tenha confiança e dizer: ei, eu tenho um negócio para te contar, cara. Não consigo guardar para mim mais. Eu não consigo mais guardar, cara. Eu não consigo mais ficar para mim essa verdade, cara, que está pulsando dentro do meu espírito. Eu preciso compartilhar contigo, cara. Ei, o meu Redentor vive, cara. Tem saída para a sua vida, cara. Chega de ter 3, 4 empregos. Chega de, sabe, se arrebentar de tanto trabalhar. Existe um segredinho aqui que eu vou te ensinar. Sabe o gordo espiritual? É aquele cara que só come para si e não divide a palavra com ninguém. Tem a ver com centralidade da Bíblia, tem que ver o centro, e o centro é Jesus. O centro é Jesus. Tem a ver com o centro, isso tem a ver com a centralidade, tem a ver com o que o Senhor tem. E nós não temos medo de falar sobre isso abertamente, e sem ter medo de alguém ficar de cara feia para a gente com cara de Abel. Não, de Caim, melhor. Olhando com cara feia. Olhando para a gente, meu Deus. Não. Abertamente, a gente está falando do evangelho do reino, irmão. Eu tenho pavor de bastidor, cara. Ei, irmão, tem um negócio para te contar do irmão. Irmão, cara, chama a luz do dia, cara. Vem aqui na frente e fala junto aqui. Porque é um símbolo de desobediência. Se torna um lugar perigoso. Sabe por quê? Porque quanto mais valoroso é algo que Deus gera como projeto em nós, mais perigoso fica. Está entendendo o que eu estou falando? Está difícil de entender? Está muito pesado, irmão. Vamos fazer uma dieta? Não, de boa. Está difícil mesmo? Não, a gente está em família aqui, ó. Só nós aqui, internet, ninguém vai ficar sabendo. Tá legal? Dá um sorriso para o irmão ao teu lado e diz: ó, me pega hoje, Jesus. É com nós aí, cara. Me empresta a senha aí hoje que eu vou precisar. Pega a carteira dele, pega o teu celular e diz: me dá a chave Pix para mim hoje. Vamos lá. Quanto mais dado, mais é cobrado. A palavra do Senhor diz: que bom e que ruim que você veio no escuto aqui hoje. Que bom que você veio, que você pode sair daqui hoje com um rema no teu coração. Que ruim se você sair daqui e agora com o rema e você decidiu não obedecer. Aí, cara, a palavra vai te apertar no dia do fim. Você não pode chegar diante do Senhor e dizer: eu não sabia. Então, você está numa enrascada, irmão. De qualquer jeito. Centralidade, valor. O que Deus agrega valor? Deus valoriza o que nós valorizamos, irmão. Quando nós agregamos valor daquilo que fazemos, Deus valoriza, sabia? Deus agrega valor. Tem um peso da bênção do Senhor quando nós agregamos valor. Isso não tem a ver com recurso, tem a ver com o coração, tem a ver com a gente. Se a gente pudesse jogar dentro dos ofertórios, dos negócios aí,
Nós ser oferta, não precisava ser o nosso recurso, mas nós ser oferta, nós sermos a oferta. Porque a oferta, ela revela a nossa natureza. Será que nós temos ruim a nossa natureza? A oferta revela a nossa natureza, irmão. Pode acreditar. Quando eu vi isso, cara, aquilo entrou de um parafuso no meu espírito. Aqueles R$10 que eu tinha separado já virou 100 ligeirinho. O temor que bateu no meu espírito. Porque o coração do ofertante, ele precisa entender o início, ele precisa entender o meio e entender o fim. Que sentido tem a gente entender o início da nossa caminhada cristã e aí não desenvolver ela? Porque o meio fala de desenvolvimento. Deus chamou a gente para ser aperfeiçoado no chamado. Deus chamou a gente para a gente aperfeiçoar o evangelho que nós recebemos na nossa alma. Aí o Espírito Santo se encarrega de trazer revelação para dentro da gente. Então, tem a ver com o meio, parece uma coisa, uma aula de redação, mas essa é uma verdade. Início, desenvolvimento e fim. E o fim? O fim é quando nós chegamos diante do juiz. E ele vai estar com a fatura na mão. Então, não tem sentido nenhum nós lembrarmos do primeiro amor. Mas é quando eu estava apaixonado por Jesus em 1927. Tudo que o pastor fazia, pedia, eu fazia. Menos, né, Cláudio? Bem um pouquinho. Mas assim, menos. Não fazia tudo, mas fazia algumas coisas importantes. E isso transformou para nós uma proposta de centralidade da Bíblia. Tem alguns princípios que eu louvo ao Senhor, pessoas que passaram no nosso caminho, que estabeleceram princípios imutáveis, que não se negocia. Tem valores que Deus não quer que a gente negocie, caso contrário a gente é mentiroso. Aí você canta, e você ora, e você fala para os filhos mentiras. E quer que Deus abençoe. Eu digo você não, eu falei do teu vizinho, tá? Amém. Deus só mata quem está vivo, irmão. Mas sabe por que Deus mata? Porque Ele tem desejo de ressuscitar a gente. Ele tem o desejo que nós venhamos morrer nas mãos dEle, para que nós possamos ser ressuscitados. Se nós morrer na mão de Satanás, irmão, nós vamos ressuscitar quando, cara? Então, morrer nas mãos do Senhor é para que haja vida, e vida eterna, e que os filhos dos filhos possam continuar o legado. Mas por que nós temos tanta dificuldade? A culpa é de Abel, irmão? Não, é de Caim, cara. Não é de Abel. Não. Aí você é capaz de dizer assim, mas Deus então que desse um filho só para Eva lá, só o abençoado. Deus é tão tremendo que Ele deixa a gente escolher, irmão. Ele deixa a gente escolher o que a gente vai fazer. Pode ficar lá. Chega em casa, pega uma lixeira, abre bem e joga a palavra dentro dela. Mas se você entender que é para a vida e não é para a morte, não é para faltar dinheiro, mas é para abundância. Se você entender que não é para trabalhar que nem um escravo lá no tempo do êxodo, onde não tinha palha, não tinha barro, não tinha nada, mas tinha que produzir igual. Se você entender que não é fazer hora extra, trabalhar 15 horas por dia, se matar trabalhando. O Paulo é um exemplo disso, cara. É ou não é? Vem cá, Paulo. Eu preciso de um cobaia. O Paulo era um escravo, cara. Pode falar.
Três cabos, não é? Nós estamos aqui há 8 anos, né, amor? Há uns 6, vamos dizer assim, 6 anos atrás eu entendi algumas coisas. Eu trabalhava em 3 empregos. A Karina era aquela esposa do Júlio, sabe? Meu marido tem 3 empregos. Eu dormia 2 horas por dia, gente. Se tu perguntar como, eu não sei te explicar. Essa noite de ontem nós fomos jantar numa pizzaria, né? Nós, eu, a Karina e o Gui e a Ana. E eu tava mostrando pro Gui e pra Ana, lembra, Gui? O cantinho, que tem um caixa bem no cantinho assim, aquele cantinho era o cantinho que 1h da manhã eu dormia. Eu me encostava naquele caixa assim e dava umas piscadas. O Lucas, tu lembra? Cadê o Lucas? Tava lá no outro lado. O Lucas trabalhava na Copa, assim, como se fosse ali na mídia, e ele olhava pra mim e dava risada. Porque eu começava aqui assim. E eu comecei a entender algumas coisas em Deus, comecei a mergulhar algumas coisas nele, gente. Que aquilo que o pastor falou até agora não tem como tu somar, né? Não tem como você tentar explicar. Você precisa provar e ver que ele é bom. E provar e ver que ele é bom, você vai começar a entender algumas coisas. Hoje, se não for analisar, eu trabalho mais para o reino do que para a empresa, para mim mesmo. Hoje trabalho é de segunda a quarta, gente. Filho segunda a quarta, sabe? Então, eu só tenho uma coisa para te dizer. Prove dele. Provar e ver de que ele é bom. Você precisa entender isso. Às vezes parece que a gente está falando algo tão difícil, mas é tão fácil de entender. Não tem uma oração para isso, tem uma entrega. Você precisa se entregar. Sacrifício começa em nós. Amém? Aleluia. Eu entendo que dízimo pequeno e dízimo grande, os dois são difíceis de dar. E ainda pior, ainda o crente que não obedece, ainda ele sabota quem obedece. É um sabotador. Eu disse: capaz que tu faz isso? Espírito de Caim. Porque o Senhor não recebeu a entrega de provisão para que nós pudéssemos ficar razoando com ela, ficar ali preocupados. Quando Jesus fala, né, olha para os lírios do campo que não plantam e nem colhem. E aí a gente fica olhando os passarinhos, aqueles bichinhos ali se alimentando e tudo mais. Eles trabalham muito, sabia? Não é de graça aquilo. Eles têm que voar de um lado para o outro e procurar. Mas eles se deparam com a provisão. Deus coloca a provisão. Então tem muita gente correndo atrás da bênção, irmão. Quando nós aprendemos que a bênção corre atrás de nós, irmão, tudo bem, esse mês está tudo legal, cara. Mas sabe, Deus conhece a natureza. Ele conhece, Ele sabe exatamente qual é o DNA espiritual que nós estamos absorvendo. Aí o irmão vem dizer para mim: pastor, não tenho renda, cara. Dá vontade de abraçar e beijar. Porque, irmão, cara, isso é uma mentira. Porque a natureza da oferta, irmão, está dentro, cara, e não se pode tirar para fora aquilo que a pessoa não quer. Ela se torna um avarento por profissão. Quem vai bater no peito sou eu, Jesus. Fazer que nem a canção do Judson de Oliveira. Hein, Pablo? Bater no peito e dizer: sou eu, Senhor. Ai de mim, pecador. Mas tem alguns irmãos que estão aqui na casa há tão pouco tempo e já entenderam de cara, assim, e estão entendendo o propósito da sua semente. Então, cara, isso é uma delícia poder fazer. Irmão, é uma delícia poder dar presente, cara. É uma delícia dar presente. Experimente isso, cara.
Na nova aliança, as palavras que matam, sabia? Na nova aliança, é as palavras que matam. Aí você sai da igreja e você já libera uma palavra, pronto, acabou de matar tudo, cara. Quando no teu pensamento, irmão, aquilo que você está pensando agora, Deus está gravando, sabia? Sabia que está sendo gravado o que você está pensando? Na nova aliança, não tem a ver com adultério, tem a ver com olhar para a mulher de um olhar impuro. Na nova aliança, Deus estreita na terra, irmão. A porta, ela faz isso aqui, ó. Mas sabe por quê? Porque a regra e a lei, ela só existe para quem é desobediente, cara. A lei, ela existe. Deus criou a lei por causa da desobediência do homem. Então, ele precisa da lei. Alguns irmãos que têm ministério nessa casa aqui e que são desobedientes, se permanecer na desobediência, vai ter que conversar com a gente, cara. Ele mesmo vai acabar dizendo: pastor, eu quero ficar fora porque todo mundo está obedecendo e eu não. Não é por causa da lei, é por causa da graça que está no irmão. Ah, mas eu faço isso lá no campo missionário, eu faço isso lá no irmão, que não sei o quê. Irmão, não é bíblico. Estou na cara para bater. Não é bíblico você dizer que você semeia, não é bíblico. A palavra do Senhor diz que é no altar que eu santifico as minhas finanças. Deixa esse encargo aqui para o pastor Carlos, para os irmãos que semeiam, que fazem isso. Quer fazer a oferta na vida de alguém? Pode fazer. Mas o que é do Senhor, não. A Bíblia deixa claro que o Senhor bateu uma foto do Pix ou alguma coisa que você fez. Porque dentro de nós existe uma natureza caída que quer fazer do seu jeito. Foi exatamente o que Caim fez, irmão. Ele fez do seu jeito. Não é que ele fez a coisa errada, ele fez do seu jeito. Ele decidiu criar um formato e fez. E a Bíblia diz que Deus se desagradou, irmão. Pensa num cara querido, que vem na igreja toda hora, abraça, beija, querido por todo mundo, mas só Deus sabe do seu pecado, cara. Aí ele vem na ceia, como é precioso, irmão, sou teu irmão, estou contigo. Aí ele está pegando na ponta da mesa e você só olhando para ele. Ele é um semeador, ele faz, ele leva, e faz isso, aquilo, e você fica só olhando. Como é que Deus vê isso aí, irmão? Como é que Deus enxerga alguém fazendo a parte da redenção e o outro só olhando? Como é que Deus enxerga, irmão? Pensa comigo. Se não é intencional, se as nossas motivações não precisam ser lavadas pelo Espírito do Senhor. Vai jantar na churrascaria e gasta R$200 tranquilo, de boa. Mas separa aqueles 5 pila, todo amassado, amarrotado. Oh Senhor, como eu sou uma bênção. É ou não é? Rodízio de pizza toda semana. E é miserável na casa do Senhor. Sai de casa e não se prepara para cultuar a Deus. Êxodo não. Números. Deixa bem claro. Não vá à casa do Senhor de mãos vazias. Eu nunca vou, irmão. Nunca. Fiz uma vez isso num culto de uma outra igreja e fiquei envergonhado diante do Senhor. Pedi perdão ao Senhor e quase briguei com a Elizabeth, porque ela também não me ajudou, se lembrar. Mas é verdade, cara. Nós aqui não inventamos personagem, irmão. Porque, irmão, é temor, cara, daquilo que nós aprendemos direito, que se a gente fazer errado, a responsabilidade é nossa.
Porque eu falei para vocês que ia estreitar hoje, você ia voltar para casa hoje com uma responsabilidade. Nós queremos ser despidos, mas ficamos revestidos de uma capa celestial que Deus não deu. Uma capa celestial. Só falta ter a auréola em cima. Oh, como eu sou santo. Arrependei-vos, diz o Senhor. Hoje é dia de libertação nessa casa, amém? Aleluia. Cara, eu chorei um pouco antes de trazer essa palavra, porque eu sabia que teria visitante que estaria hoje pela primeira vez aqui. E é difícil falar sobre isso. É difícil, irmão, tu confrontar com a palavra do Senhor, cara. Falar de bênção, do culto da vitória, qualquer um pode fazer, cara. Mas entrar com o rema do Senhor e dizer, cara, você precisa de arrependimento, cara, precisa de cura. Deus quer curar suas finanças, quer curar seu ministério. Você está sofrendo por causa disso, e Deus quer te libertar hoje, irmão. Eu morava numa casa de 500 metros quadrados. O Evandro conhece toda a nossa história. Quanto negócio ruim, irmão. A gente fez por não ouvir o Senhor, cara. Quanta coisa errada a gente fez por não ouvir o Senhor. E aí vai embora, e aí tu fica culpando Deus por nossa desobediência. Nós temos duas fases da nossa vida. Mas quando nós entendemos o corpo de Cristo e que nós precisamos investir, irmão, José de Arimateia investiu num corpo que ninguém queria. Pegou? José de Arimateia pegou um corpo morto que ninguém queria. Os judeus não queriam, Richard. Não queriam saber. Eles queriam o culto da vitória, cara. Mas teve alguém que se importou e foi lá e investiu, cara. Perfumou o cara, meu. Preparou o melhor lugar para fazer algo digno. Abriu a pedra, disse: põe aqui o meu Senhor. Nicodemos, cara, ele entendeu tanto a questão da semente da eternidade, que ele estava lá com a José da Arimateia, ali na cruz do Calvário, irmão. E depois na pedra do sepulcro. Investiu, irmão. Diz-me assim, cara: ou é Sodoma, ou é Melquisedeque, é a escolha. Quer ir para Sodoma? Vai, irmão, vai gastar seu dinheiro na oficina, sei lá o que tu quiser. Nós carregamos uma resposta. Nós carregamos uma resposta. Nós carregamos uma resposta, irmão. Você carrega uma resposta dentro de ti. Está dentro de ti, irmão. O evangelho, cara, ele só precisa ser desenvolvido. Precisa ter clareza. O que nós falamos, nós precisamos fazer. E o que nós fazemos, precisamos falar. Deus tem um projeto pessoal para cada um de nós. Quando nós levantamos de manhã, aquela manhã, quando a gente acorda, abre os olhos, naquela hora o Senhor já abriu um projeto para nós. O que tu vai fazer com o teu dia é a sua escolha. Será achado de vós, diz o Senhor. A gente tinha o mesmo texto, eu e Iago aqui para abrir a conferência. É, não é? Jeremias 29. Cheguei primeiro, né, Iago? Pô. Mas eu é que sei o pensamento que tenho de vós, diz o Senhor. As palavras são profecias que nós liberamos. Se você hoje aqui liberar palavras diante do Senhor, eu ouvi ontem o pastor Luiz falar, lá no café com o pastor, dizendo, ele é torcedor
assim, do Fluminense. E aí um dia ele falando ali com Deus e a pastora Iraci falando, vamos para o culto? Não, está terminando o jogo, faltava 15 minutos. Alguém ouviu? O pastor viu. E aí, hoje o Fluminense foi campeão, né? Ele não assistiu o jogo. Porque ele disse, quando ele chegou, uma hora antes do culto, ele disse, Senhor, eis-me aqui. Aí o Espírito Santo falou para ele, eu queria aqueles 15 minutos lá. Ele fez um voto com o Senhor, nunca mais assistiu um jogo do Fluminense. Ele vê os gols depois, faz essas coisas que ele fez hoje, botou na internet. Mas ele não, cara, porque ele não deu o melhor tempo. Ele deu o tempo que ele achava que era bom. Uma hora era oferta. Eu entendi isso agora, me veio agora do meu espírito. Ele achou que a uma hora dele era bom. E Deus queria aqueles 15 minutos. Você entendeu? Como Deus fala com a gente? Não é a quantidade, irmão. É a qualidade. É a qualidade. Nós podíamos fazer coisa aqui para estar enchendo esses galpão e fazendo coisa, cara. E tem gente que faz isso. E o povo gosta, cara. Ama, quando a gente aponta, ei, eu sei o número do teu celular. O povo ama isso aí, cara. Eu prefiro... Não vou falar. Se você estiver no ambiente errado, você também vai adoecendo. Sabe por quê? Porque você começa a alimentar sua alma com verdades que não são absolutas. Aí as pessoas contam uma historinha e você acredita. A obra de Deus, ela precisa ter clareza. É como um jardim. Ali estava Adão e Eva inocentes. É como se fosse o nome do filme, o Jardim dos Inocentes. Estava ali naquela pureza. Quando entrou o pecado, irmão, a coisa estreitou. Nós precisamos escolher a missão que Deus nos confiou. Agenda no seu coração a missão. Se programe para ir aos cultos. Se não for nessa casa, aonde que você for, irmão? Aonde que você for, se programe para ir cultuar o Senhor. Não faça de qualquer jeito, irmão. Não dê restos para Deus do seu tempo. Fique bonito para Jesus, cara. Sabe, isso não tem a ver com que você passar gel no cabelo, tem a ver em você clarear a sua mente. Já que você saiu de casa, não faça de qualquer jeito, irmão. Agende a missão, porque existe um lugar chamado Sunem. Sunem é lugar de descanso. Romanos capítulo 7, 24 diz: miserável ser humano que sou, quem libertará num corpo da morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, do modo que, com a razão dos que sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo estava falando isso aos Romanos, no capítulo 7, versículo 24. Paulo estava falando isso, cara. Paulo é um cara que, Paulo, ele entendeu a capa que caiu nos seus pés, e ele foi para a Arábia e ficou 13 anos lá, só desconstruindo a religiosidade que estava dentro dele. Um homem caído, porque o religioso é um cara caído, dentro da igreja. Então Paulo ensinou para nós a receita, cara. Foi para o deserto, ficou lá só desconstruindo a religiosidade, e diz: agora eu vou fazer a coisa certa. Há uma guerra entre a carne e o espírito, irmão, constantemente. A alma diz: não vai dar. Sobriedade,
liberdade. As pessoas buscam um lugar de aprovação, sabia? Lugar de aprovação. Precisam fazer algo para os homens ver. Fazem como se fosse um favor para o pastor. Ou para a igreja, para o irmão. Misericórdia, irmão. Tanta gente tentou me comprar nesses anos. Se lascou, irmão. Carrefour tirou o primeiro lugar lá na imobiliária. Pouco tempo atrás. Posso falar, irmão? Carrefour era um cara desleal. Por muito tempo dentro da igreja. Um dia Deus pegou ele, cara, começou a obedecer, cara, rompeu. Citando como exemplo aqui o que ele deixou, tá bem? Hoje vai ser pai do segundo filho, a Vitória já está carregando o ventre. Aleluia. Ele falou, pastor, eu vendi 1,5 milhão. Eu disse, glória a Jesus. Estreitou, irmão. Quando a gente entende o nível que nós decidimos entrar, cara, Deus começa a arrumar a nossa vida espiritual. Irmão, isso aqui é mais espiritual do que você imagina. Há muita gente sofrendo dentro da igreja, eu estou falando, irmão. Há muita gente sofrimento dentro da igreja, precisando de uma palavra como essa. E as pessoas não têm coragem para ouvir. Cara, eu tive que orar para trazer essa palavra, irmão. E se você não vai obedecer, cara, você nunca vai receber um telefonema nosso, ou, cara, uma abordagem. Não, irmão. A gente vai beijar e amar do mesmo jeito. Só que existe um nível que nós entramos, que Deus sabe quando o homem ouve a natureza caída ou ouve a natureza espiritual. Deus sabe. A vida de sacrifício tem a ver com renúncia, não tem a ver. As pessoas pensam que sacrificial é sem renúncia, irmão. É renúncia que transforma a vida sacrificial num algo poderoso, irmão. Há muitos de nós aqui no nosso meio que deveriam estar pregando já aqui, abrindo culto, pregando, fazendo um monte de coisa. Por que não faz isso? Porque não rompe. Não vem nos cultos, cara. Não rompe. Aí rompe numa área, na outra fica travada. Porque oferece resto para Deus. Nós só temos para dar porque nós recebemos. Se nós temos para ofertar na vida de alguém, irmão, é uma delícia você poder ofertar na vida de alguém. Às vezes a pessoa me diz, quanto é para fazer esse negócio? É R$30, eu boto 60 lá na conta. Por quê? Porque é um coração grato. Gratidão. Como eu posso ser ingrato ao Senhor que fez coisas tão tremendas, cara? Tirou a gente do lamaçal do pecado. Promoveu o amor quando nós não merecíamos, irmão. A gente não merece. E temos um lugar para poder adorar o Senhor. Aí esses camaradas vão para as esquinas porque não tem um lugar porque compram tudo em vela e em não sei o que, em galinha preta. Gastam tudo lá. E nós temos um lugar para adorar a Deus, irmão. Enviar gente e transformar aqui num cheiro de incenso, tudo cheiroso, bonito. Porque alguém decidiu ser um semeador. A misericórdia, ela precisa ser experimentada. Paulo falou sobre isso. A misericórdia, ela precisa ser experimentada. A misericórdia tem a ver com o Senhor entrando nas nossas misérias. Alguns irmãos estão estudando para medicina aqui, Valentina, João, pessoal, vão estudar sobre o coração. Estudar sobre o coração. O cardio. O coração. O coração não é um músculo, irmão. É muito mais que isso. Tem a ver com sentimentos. Tem a ver com quem Deus se importa. Deus se importa, irmão, com o caído, com o perdido, com o cansado, com o doente. Deus se importa, irmão. Aquela pessoa que entrou aqui doente hoje aqui. E a gente faz loucura, cara. Eu comprei 200 cadeiras no tempo de pandemia, me chamavam de louco.
Hoje estavam botando cadeira aqui, tá? Semana retrasada, cara, eu arranquei os carrinhos que nós tínhamos lá e fiz uma torre para sobrar espaço. Eu sabia que eu queria aumentar. A Ju não está aqui, a Ju não está lá dentro. O projeto da inclusão dos meninos autistas e especiais, e inclusos e queridos, vai crescer, porque é um trabalho que está sendo feito. Nós vamos fazer 2 salas novas. Tu tem a imagem da sala aí, mano? Bota aí, ó. Aqui, ó. As salas novas lá, ó. Isso é só a parte de baixo do pavilhão 2. Aí, tá vendo? Estreitou na terra. Segunda-feira começa. Isso é porque alguém decidiu investir, irmão. Pode tirar, não, tá bom. E tudo assim, rápido, as coisas funcionam assim. Por quê? Porque Deus tem pressa que a sua obra avance. Deus tem pressa que a obra dele avance, para que nós possamos receber. Tu viu as crianças orando aqui, irmão? Essa semana eu estava lá em Itajaí chorando, irmão, vendo as criancinhas aqui adorando a Deus com bandeiras, aquelas coisas todas, cara. O filho do Lucas, cara, marchando aqui, 2 aninhos. Natan. E coisa desse tipo, cara. A Zoe aqui com bandeiras e atrás profetizando. Isso é por causa da semeadura de alguém. É alguém que se importou e investiu, irmão. E aí estão sendo ensinados lá, cara. Coisa que ninguém vê. Aqui fica bonito, nós estamos vendo aqui, mas ninguém está vendo lá. Os ministérios que às vezes não se envolvem, está lá as pessoas que perderam a unção de domingo passado. Estava aqui o Gui Tavares, cara, gente chorando pelo chão aqui, aquela multidão de gente aqui semana passada, e eles estavam lá ensinando a palavra do Senhor. 3 horas de culto com criança, irmão. Você sabe o que é isso? Não é dessa? Eu quero a mãe agora. Nós temos que envolver os ministérios aqui, para que eles possam crescer dizendo, cara, eu quero ser igual ao Eduardo. Posso falar, Eduardo? Eduardo estava lá na praia, nem conhecia Eduardo, cara. Fiquei sabendo que ele baixou o hospital com a filhinha dele, cara. É filhinho ou filhinha? É o filhinho, claro, eu já sabia. Fiquei sabendo, liguei o Eduardo, cara. Como é que está a situação aí, meu irmão? Não, cara, está na UTI, pastor, está difícil e tal. Arrumei aqui um lugar, posso falar? Diz, quanto vai dar essa conta, irmão? Aí está aqui, Eduardo, com o seu filhinho adorando a Jesus, cara. A gente tem que entender o nosso coração de investidor, irmão. Nós precisamos investir naquilo que os homens não precisam ver. Irmão, o reino de Deus é feito, deu oportunidades, cara. Não perca a oportunidade que Deus te deu, cara. Seus filhos, cara. Eu vi aqui no batismo, aqui, aquelas crianças chorando, irmão. Jovens saindo da adolescência aqui chorando, irmão. Com um tanque que alguém pagou a conta. E que gente do Brasil inteiro pergunta, como é que vocês fizeram esse tanque que eu quero fazer igual? Pedindo o projeto. A Adriana nem sabe disso, eu mandei o projeto para um monte de gente já. O Júnior dedicou aqui, cara, o tempão aqui, projetando aqui a mídia, as coisas para as pessoas receber. Os irmãos passaram aqui o dia consertando coisas, para a gente ter uma primícia aqui, investindo tempo, investindo recurso. O reino de Deus, irmão, é feito de oportunidade. Se vocês disserem, se alguém disser ao pai e mãe, ajuda, e você poderia receber então para minha corbã a oferta ao Senhor. Mas se vocês dispensam a coisa que é em favor do meu pai ou sua mãe, está invalidando a palavra, por meio da tradição, que vocês pensam que pai e filho fazem muitas coisas
semelhantes. Irmão, Deus está vendo as coisas. Quando a gente junta um papelzinho no chão, Deus está vendo. A tradição é a matemática da repetição. Vou para a igreja, volto para casa e continuo mesmo a vida inteira seguindo isso. A tradição, ela é a matemática do Ctrl+C, Ctrl+V. As pessoas só replicam e copiam e colam. Não tem nada delas. A maioria das vezes sem entendimento. Eu sei que Deus está falando a alguns de vocês aqui hoje. Eu já vou terminar, meu irmão. Eu sei que já passou do tempo, me perdoe. Nós já vamos orar. Deus não desperta a natureza do ser se nós não quisermos. O Criador, Ele criou a gente para um propósito. Ano que vem a gente vai falar muito sobre isso, sobre o propósito. Todo o recurso que Deus gera, Ele gera no propósito. Tem um propósito. A natureza caída, ela profetiza em si mesmo. A natureza caída profetiza só em si. Quer matar o irmão ainda? Ainda quer matar o irmão? Aquele que obedeceu. Vou encerrar com esse texto aqui. Eu tinha muito mais coisa, mas é sempre assim. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava para destruir, ele olhou e mudou de ideia. Este mal, disse o anjo, o destruidor, basta, retire a mão. O anjo do Senhor que estava junto, então, junto a Eira de Ormã, o Jebuseu. Aqui está contando a história de Davi e Araúna. Quando Davi, então, fez um censo, decidiu fazer uma matemática, uma continha. Será que vai dar esse mês, Senhor? Tem tantos filisteus e ele fez conta. A Bíblia diz que ele fez um censo. Deus não queria que ele fosse matemático. Ele fez um censo e não agradou o Senhor, e Deus mandou dar um rapa nele. Mas aí o que acontece? Deus olhou para o coração de Davi e viu a motivação de Davi. Ele viu a cena dele subindo o morro e encontrando um cara chamado Araúna. Ele encontra Araúna e diz assim: eu tenho uma oferta para te dar, para oferecer um altar ao Senhor. Ele disse: não, meu Senhor, não precisa nada disso, eu vou dar de graça. Eu disse: como poderia eu fazer algo que não me custe nada? Deus viu essa cena antes de acontecer. Aí o que aconteceu? Deus retirou a sentença de morte sobre uma nação inteira por causa do coração de um homem. E aí então, ele levantou um altar ali, pagou o preço devido. Está no livro de Samuel, 1 Crônicas também, no livro de Samuel também fala. Que ele fala o que traduz o nome de Ornã. Então Paulo fala muito sobre propósito. Mas eu queria terminar, antes de nós cearmos, para dizer para vocês que isso não tem a ver com uma palavra que possa trazer para as suas emoções. Tem a ver com um fundamento. Deus é um Deus de fundamento bíblico. Deus não muda os seus fundamentos. Se você vem para a igreja e não construir dentro de ti fundamentos importantes, você ainda vai ficar no tempo da lei. Mas se você construir dentro de ti fundamentos importantes, sabe o que vai acontecer? Teus filhos vão querer isso. Eles vão ver o que o Senhor tem feito. Isso é a natureza de Abel sendo proliferada nas gerações. Eu é que sei o pensamento que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para que tenham o fim que desejais. Quem determina o fim não é Deus, cara. Deus sabe do fim, mas quem determina somos nós. Nós podemos reconfigurar o nosso destino a cada microsegundo. Só que Deus já sabe que tu vai reconfigurar ou não. Então, não compre, não pense que você pode comprar Deus. Deus não se vende. Não negocia princípios, não negocia valores.
Sacrifício tem a ver com renúncia. É quanto você está disposto a abrir mão da tua natureza carnal. E aí então sabe o que vai acontecer? Jezabel, que é aquela que controla, manipula. Mamon, que é o Deus que controla todo o recurso daquele que não serve ao Senhor. Leviatã, que quer fazer com que tudo se movimente de acordo com a sua vontade. Domine então. Mamon é uma entidade. Mamon é uma entidade que precisa ser mandada embora. Enquanto você não servir a Deus, você vai servir a Mamon. Então você está debaixo de um principado. Estreitou? Hoje é a noite de libertação, eu falei. Hoje é o dia de mandar a Mamon embora da sua vida. Eu não quero fazer apelação. Eu disse que ia fazer 2 momentos proféticos hoje no culto de hoje, só para alguns. Eu fiz uma primeira oferta hoje aqui para o mercado. Agora eu vou fazer uma oferta para startar o projeto lá no Kids. Principalmente os pais que têm filhos que são ensinados aqui. Traz aqui, irmão. Eu queria encerrar, antes de nós sairmos, ofertando. Eu estou fazendo isso. Você faz se você quiser. Se você puder também, é claro. Senhor, minha adoração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Hoje é noite de libertação nessa casa aqui, irmão. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Pode recolher, irmão. Eu queria orar nessa noite. Vocês podem colocar de pé. Eu falei para vocês que para alguns de vocês essa noite seria difícil. E para alguns de vocês, talvez vocês possam sair daqui hoje, talvez até escandalizados até. Mas para outros, irmão, pode ser um marco na sua agenda. Eu nunca imaginei trazer uma palavra como esta aqui, meu irmão. Nunca imaginava. Nunca. Mas a Bíblia diz que os covardes não vão entrar para dentro dos portais. Eu não quero fazer parte disso. Eu tenho que ter ousadia para dizer, meu irmão, você precisa se consertar, cara. Você precisa consertar a sua vida. Precisa se arrepender. Hoje é o dia de você chegar lá na sua casa, cara, e botar o joelho lá no seu quarto, você, tua esposa, seus filhos. Hoje é o dia de você se arrepender, irmão. Porque se tem uma coisa que Deus se agrada é quando nós colocamos a nossa vida na mão dele. É preciso ter muita coragem para isso, irmão. Confessar o pecado e dizer: sou eu, Jesus. Sou eu. Sou eu que preciso de ajuda. Porque isso não tem a ver com julgamento, irmão. Tem a ver com ajuda. Irmão, ora por mim, para que eu tenha entendimento. Eu queria que nós orássemos juntos. Você que recebeu essa palavra do teu Espírito, que pudesse vir aqui à frente. Nós queremos orar antes de cearmos.